Boa, maravilha. Romanos 3, qual que é o versículo? 27, exatamente. Romanos capítulo 3, versículo 27, encerrando o terceiro capítulo de Romanos. Cada vez que encerra o capítulo eu fico muito feliz. Não tão feliz porque Paulo está batendo bastante, né? Mas, para a glória de Deus, estamos terminando mais um capítulo de Romanos, nessa exposição que tem exigido bastante de nós, né? Muita disciplina, muito amor, e renovar o nosso lombo cada semana para Paulo bater na gente de novo, né? Todo domingo. E Romanos 3, 27 diz o seguinte: onde está então o motivo da vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? Na obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus, perdão. Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um Deus que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Provavelmente você está aí no seu lugar, ou durante a semana você estava lendo e falou assim: o que Paulo está querendo dizer com isso aqui, né? O que Paulo está falando? Paulo está aqui de novo fazendo uso do que a gente chama de diátribe, né? Ele está fazendo um discurso retórico. Ele está perguntando para ele mesmo, muito provavelmente. Ou com o seu fiel escudeiro, quem estava escrevendo essa carta. Ele devia estar perguntando para o Paulo do passado. A gente já falou isso em outras vezes, né? Provavelmente Paulo não estava respondendo a dúvidas que as pessoas tinham, mas as dúvidas que ele mesmo tinha antes de se converter, né? Antes de ser achado por Deus. Então, provavelmente essas perguntas que Paulo está fazendo, ele está fazendo com não só conhecimento de causa, como conhecimento empírico, né? Ele viveu aquilo, porque ele era um fariseu. Então, provavelmente essas eram perguntas que Paulo faria se alguém estivesse falando a respeito da fé e de Cristo Jesus, né? Então, é o que a gente chama, como eu já disse, de diátribe, né? E aqui a cena ainda continua. Vocês se lembram da última cena? A cena é o tribunal, né? O tribunal não foi desmontado, mas Paulo agora, depois de Deus ocupar o banco dos réus, a sentença começa a moldar o ambiente e a gente começa a se perguntar o porquê então de tudo isso. Por quê? Qual que é o sentido da lei? Qual que é o sentido da circuncisão ou do incircunciso? Qual que é o sentido de todas essas coisas, né? E uma última tentativa surge. Nós estudamos aqui nos últimos domingos que Paulo está combatendo as justificativas dele mesmo ou de outras pessoas e combatendo também as suas justificativas a respeito do legalismo e de outros assuntos. E uma última tentativa surge ali, talvez, nossa, a glória humana tenta entrar no caminho. Então significa que porque Deus se entregou por mim é por conta da lei? Qual que é o sentido então da lei? Há alguma vanglória, é o que Paulo utiliza? Há alguma vanglória nisso tudo? Essa autodefesa que nós temos, que aquelas pessoas também tinham, sempre procura uma brecha para entrar. Para que o nosso pecado seja validado, para que as nossas ações sejam validadas, sejam elas corretas ou não corretas. E nesse caso aqui, a validação é da sua própria glória. E Paulo está desarmando a última coisa que faltava, a glória humana. Paulo nos pergunta: onde está então a jactância ou a glória? E ele diz: foi de todo excluído. E isso talvez cairia como uma bomba para aquelas pessoas que estavam ouvindo. E não é que os judeus daquela época acreditassem que eles eram salvos pelas obras, tá? Não há registros disso, não é isso. Mas havia também um sentimento de vanglória por terem recebido a palavra de Deus, a revelação de Deus, a revelação especial de Deus, que é a Bíblia, né? Nós já vimos isso nos outros capítulos, que Paulo está combatendo justamente o sentimento judeu de achar
não só o judeu, como os moralistas também, de achar que tinha alguma glória neles por terem recebido a palavra de Deus ou por terem recebido a revelação de Deus, né? Mas nenhuma medalha entra nessa sala aqui, nenhuma medalha entra nesse tribunal, nenhuma história pessoal pesa a balança do que Paulo está estabelecendo aqui, nada disso, nada disso. Nenhuma moral sustenta o argumento, porque Deus é a moral, Ele é quem escolhe se revelar, Ele é quem escolhe se entregar, então não existe aqui uma justificação humana para tal feito de Deus, não existe justificativa humana nenhuma. A justiça de Deus não negocia e não espera de você e de mim um currículo. Deus não espera de você e de mim um currículo. Ele não está olhando para você e falando assim, qual que é o seu currículo? Qual que é o seu currículo? O que você fez? O que você estudou? Não, não é isso. Nós somos justificados unicamente pela fé. Unicamente pela fé, não pelas nossas boas obras. Nós aprendemos nas outras exposições que as nossas obras, e na EBD da semana passada, que a nossa obra é o quê? É um fruto de quem é salvo, é um fruto de quem tem fé, e não o contrário, não o contrário. Então aqui, o primeiro ponto, nós já vemos que Paulo está eliminando completamente a vanglória humana. E a pergunta surge no fim do argumento de Paulo. Onde, pois, está a jactância? Ela não encontra lugar aqui nesse tribunal. Ela já foi expulsa, completamente expurgada por causa de Cristo Jesus, que senta no banco dos réus para tomar o nosso lugar. Ele sendo o juiz de todos nós. Porque Deus nos julgará através de Jesus, que é o próprio Deus. Porque Ele passou por tudo que você poderia passar. Ele sofreu uma morte de cruz, então é Ele quem vai te julgar. E Ele mesmo sendo juiz e detentor de toda a glória, toma o seu lugar no banco dos réus. E o termo aqui, jactância, ele carrega a ideia de exibição pública. E aqui nós lembramos do texto que o Ítalo leu. Exibição pública. A diferença entre aquele publicano e o fariseu. Os dois entram no templo, os dois estão orando, mas um está orando e falando que eu não seja igual a esse cara aí, ó. Glória a Deus, porque eu não sou igual a esse cara. E o publicano está falando o quê? E o publicano está falando o quê? Tenha piedade de mim, tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Então o termo jactância aqui destrói justamente essa noção de exibição pública que os fariseus tinham, de exibir de maneira pública que eles eram santos, perfeitos. Né? Vocês se lembram que cada função dentro do sinédrio tinha uma roupa diferente. Cada função no sinédrio tinha uma vestimenta diferente, justamente para mostrar que eles eram homens da lei, que eles eram homens que tinham o conhecimento da Taná, né? Que tinham o conhecimento da lei de Deus, e eles poderiam ser consultados diante disso. Mas eles, assim como diz Jesus no Evangelho de Mateus, eram como raça de víboras. Raça de víboras, porque usavam do próprio evangelho, da glória de Deus, usavam da lei de Deus para encontrar glória neles mesmos. Então Paulo ele não está só colocando um termo aleatório aqui. Paulo está batendo no íntimo daquelas pessoas. Toda e qualquer manifestação pública de que existe vanglória em você, de que você é bom, foi eliminada, porque Cristo é o único que é bom, Cristo é o único sacerdote, Cristo é a própria lei. E isso coloca aquelas pessoas que estavam ouvindo essa carta no lugar de humildade e de pó, como somos eu e você. John Stott, ele diz que Paulo trata a vanglória como algo que tenta permanecer mesmo após a justificação. Então, mesmo a gente já tendo entendido o que era a justificação pela fé, nós entendemos isso. Nós vimos depravação total aqui no texto de Romanos 3. Nós já vimos o que é justificação pela fé. Nós gastamos bastante tempo explicando cada termo na semana passada, cada termo jurídico que Paulo usou, o termo mercadológico que Paulo usou, tudo isso. Mas mesmo assim, Paulo está dizendo assim, olha, você que ainda acha que depois de tudo isso que eu expliquei, que tem glória em você, que há uma vanglória em você, não existe nada mais. Se você não entendeu ainda até aqui, eu vou repetir, nenhuma glória existe em você, nada.
A palavra utilizada de Paulo aqui é para um fechamento definitivo, não de maneira nenhuma, sem nenhum retorno agora ao tribunal para que você possa apelar ao seu favor, para que você possa apelar sobre a sua causa. Olha, não, mas eu errei porque, foi a esposa que tu me deste. Eu errei porque foi a árvore que estava lá no meio do jardim e aí tinha a serpente. Senhor, eu errei por conta do outro. Senhor, eu errei, mas também estava frio naquele dia, Por isso que eu não ajudei a pessoa lá, o meu vizinho. Eu errei por... Não existe justificativa aqui. O único justo é Deus. Ele é quem nos justifica. Nada escapa dele. Não sobra espaço psicológico para que haja uma justificativa e não sobra também espaço teológico para aquelas pessoas que tinham a lei, que sabiam o que era a lei. A razão aqui é definida numa pergunta. Por que lei? Das obras? Não. Nem pela lei, nem pelas obras. Mas pela fé. E a palavra lei aqui assume um sentido de princípio operativo. O que é isso? É uma regra que governa o funcionamento do sistema. Duas lógicas aparecem aqui então, uma baseada em desempenho, outra baseada em confiança. A primeira constrói argumento próprio, a segunda transfere toda a base para o outro. A fé, meus amigos, opera em sentido contrário ao mérito. Ela não acumula nada, ela depende. Você entende? Não é porque você fez algumas coisas boas durante essa semana que você pode falar assim, não, agora eu já estou de boa, estou tranquilo. Não é cumulativo. Não é cumulativo. Você foi salvo. Vocês se lembram que nas últimas exposições nós vimos que Paulo está dizendo que ele é escravo de Cristo, que ele foi comprado por Cristo. E o termo é justamente esse que ele utiliza, que ele foi comprado. Comprado como um escravo que foi comprado. Nós fomos comprados como um escravo que foi comprado. Então não há mérito em você. Não há acúmulo de coisas boas que você possa fazer. Não é porque você frequenta ou faz parte de uma igreja reformada que você é bom, que você é santo. Não é porque você ouve uma pregação expositiva no domingo que você é santo. Não, você não é. Não é porque você foi no Equibalo servir na sexta-feira que você é santo. Não é porque você porque você faz ação social aqui a cada 15 dias na República que você é santo. Não há glória em você. Você continua sendo mendigo, escravo. O pão da vida é Cristo. O autor e consumador da sua fé é Cristo. E eu sei que a gente fala essa frase, a gente parafraseia a Bíblia, mas a gente não entende muito bem o sentido disso. Autor e consumador da sua fé. Você já parou para pensar nisso? O que é autor e consumador? Ou seja, ele é quem é o autor, ele é o princípio da sua fé. E ele também é quem consuma a sua fé através de você. É ele. As boas obras que você faz, é ele. Tudo que há de bom em você é Cristo. Nada há de bom em você, senão somente Cristo. Eu sou podre. Eu não faço todo o mal que poderia fazer por causa de Cristo. Ele é o freio para a minha vida. Ele é o freio para a sua vida. A fé não acumula, ela depende. A fé não é uma obra disfarçada. Você entende? Porque às vezes a gente pode entender, e é bem abstrato mesmo aqui. Eu preciso que você imagine comigo. A fé não é uma obra que você faz. Nossa, eu tenho fé. O que Paulo diz? O escritor de Hebreus. E o que Paulo também diz? O que ele diz? A fé que Abraão tinha, é o pai da fé. O que ele diz? Foi imputada nele como justiça. Que justiça? Abraão, por acaso, era justo? Por si só? Que justiça? E aí nós vamos para Coríntios 5:21, se eu não me engano. Aquele que era sem pecado se fez pecado para que eu e você fôssemos justiça de Deus. Que justiça? Até Abraão, que é o pai da fé. Até Abraão, que é o pai da fé. Aquele que se baseia as maiores religiões do mundo. Até ele. A fé que ele tinha foi imputada nele como justiça. A fé que ele tinha não foi produto de uma obra dele. Então a fé não é uma obra sua.
A fé é Cristo. Ela não adiciona um valor a você diferente dos outros. Não é isso. Você não é bonzinho porque você tem fé. A fé abandona qualquer tipo de pretensão que você possa ter na sua vanglória. Porque o homem não contribui para a base da sua aceitação. A base da aceitação do homem, da religação do homem em Deus, é o próprio Deus. Então não há glória nenhuma em nós. Nenhuma glória. E o segundo ponto, nós podemos observar no versículo 28. Concluímos, pois, Paulo perguntando e respondendo para ele mesmo, né? Concluímos, pois. A linguagem aqui que Paulo utiliza, ela carrega um peso lógico, né? Ele é como se fosse um resumo formal após uma evidência apresentada. Então ele apresentou uma evidência e ele está dizendo, olha, agora a gente conclui que tal coisa vai acontecer. E Paulo fecha o argumento iniciado no capítulo 1. Quem se lembra do argumento iniciado no capítulo 1? Versículo 17, 15, 16 e 17. Quem se lembra? 16 e 17. O justo viverá pela fé. Paulo está parafraseando Abacuque, que está parafraseando Isaías. O justo viverá pela fé. O verbo aqui indica uma declaração judicial. Paulo, muito inteligente como era, né? Doutor da lei como era. Quando ele estava prestes a ser preso, ele fica apelando várias vezes, né? Ele apela ao Sinédrio, depois apela para Roma, ele apela como cidadão romano, fala, olha, eu sou cidadão romano, vocês não podem me matar, vocês não podem colocar a mão em mim, quem pode me julgar é Roma, eu tenho dupla cidadania. Então Paulo é alguém extremamente douto a respeito da lei, e a linguagem que ele utiliza aqui não é uma linguagem aleatória, né? Como eu já disse, esse verbo indica uma declaração judicial, como se fosse um veredito pronunciado pelo juiz. Não descreve uma transformação interna, sabe? Só imediata. Ela define o status do tribunal a partir de agora. Sem distinção, independentemente das obras da lei. Independentemente das obras da lei, independentemente do que você possa fazer. E essa expressão carrega a separação completa, sem comparação, sem cooperação e sem complemento algum. Isso não se limita somente às práticas cerimoniais. O alcance é moral, ou seja, Paulo não está falando somente das práticas cerimoniais judeus, ele não está falando somente das 613 leis que nós conhecemos no Pentateuco, ele não está falando só disso que encerrou, ou que de alguma forma não há uma vanglória nessa cerimônia, mas ele está falando também da moralidade deles. Nenhuma atitude moral sua, nenhuma atitude moral que você possa ter pode ser justificativa para que você encontre vanglória em si mesmo. Não há vanglória em você. Nenhuma vanglória. Abrange toda a tentativa de justiça própria. E isso inclui o nosso esforço religioso. Isso inclui a nossa disciplina ética que nós possamos ter. Porque a gente às vezes olha para a pessoa do nosso trabalho e fala assim, eu sou mais ético do que a outra pessoa, porque eu sou muito bom, né? Afinal de contas, eu sou crente, então eu sou mais ético que outra pessoa. A partir do momento que você já entendeu isso, que você declarou isso, que você pensou nisso, adivinha só, você pecou. Não há glória em você. A ética que nós conhecemos vem de onde? Vem de onde? A ética kantiana que sobrevive até hoje. Kant era quem? Um teólogo. Vem de onde? Vem do cristianismo. Toda a noção de ética e de leis modernas que nós temos vem do cristianismo. Eu já falei isso aqui. Vem do quê? Do conceito de agostiniano, de imago Dei. Que todo ser humano é a imagem de Deus. Todo ser humano tem valor. Então não há valor no seu discurso ético, não há valor no seu esforço religioso. Isso inclui qualquer construção de mérito que você possa ter. Não há. Você não é bom. A fé não divide espaço com mais nada. Ela é a justiça completa de Deus. Simplesmente. Qualquer mistura disso abre espaço para vanglória. Ou seja, qualquer momento que você possa achar que há algo de especial em você, nas suas atitudes, abre espaço para o seu orgulho,
para o pecado original, para a sua desordenação dos amores, assim como diz Agostinho, a sua desordenação dos amores é justamente essa noção de orgulho, de achar que você pode amar a si mesmo mais do que ama a Deus, achar que você pode justificar as suas atitudes, porque você é um ser tão moral quanto Deus. Não é esse o pecado original? O homem se acha um ser tão moral quanto Deus, ou quer ser um ser tão moral quanto Deus, e ele vai lá e come do fruto, do conhecimento do bem e do mal. E naquele momento o homem se amou mais do que amou a Deus. Ele desordenou os amores. Naquele momento o homem tinha pleno livre-arbítrio e desordenou os amores, amando a si mesmo, amando as próprias obras, amando a própria compreensão, acima daquilo que Deus tinha determinado e decretado. Quem comer desse fruto morrerá. Morrerá. Ninguém pode ser como Deus. Ninguém é igual a Deus. A sua justiça não é sua justiça, senão justiça de Deus. Você não é bonzinho. Deus é bom. E essa desordenação dos amores, ela permeia até os dias de hoje, obviamente. Essa desordenação dos amores talvez tenha encontrado o seu pior status na minha compreensão e na minha avaliação. Não simplesmente porque é uma visão escatológica de que Cristo está às portas, não é esse o apelo que eu estou fazendo aqui. Eu estou dizendo que nós estamos cheios de igrejas no Brasil, cheios de igrejas na América, cheios de igrejas em todos os cantos, tem uma igreja a cada esquina, e mesmo assim, os nossos governantes continuam refletindo a nossa moral podre, suja. Mesmo assim, os nossos governantes continuam refletindo a nós. Ou você acha que os governantes que estão aí, prefeitos, vereadores, deputados, governadores e presidente, você acha que eles estão refletindo quem? Se não você e eu. Ah, mas a culpa é do... Estão refletindo a nós, como sociedade. O país, um dos países mais cristãos do mundo, junto com os Estados Unidos, enfrentam um dos maiores dilemas políticos e uma das maiores vergonhas políticas, assim como os Estados Unidos também. Não pense que nós vamos colocar a bandeira de Israel aqui e dos Estados Unidos e achar que eles são perfeitos e santos e são nação de Deus. O povo de Deus não tem uma nação definida, senão a nação do próprio Cristo. A igreja é o Israel de Deus. A terra é santa não por si só, mas porque Cristo esteve lá. Cristo esteve lá. Você entende como é muito simples a gente trocar a glória de Deus para os lugares e pessoas? É muito rápido a gente faça isso. A gente pega e faz uma nova inquisição sempre. Acha que a gente pode matar em nome de Deus. Quando Ele nos chamou para sofrer. Quando Ele nos chamou para morrer com Ele. Quando Paulo, podendo fugir, não fugiu. Quando Paulo, podendo ir embora, não foi. Ele poderia ter ido para outro país. Assim como ele foi em viagens, por que ele não fugiu? Todos os lugares que Paulo foi, ele foi para pregar o Evangelho. Essa carta, como a gente já disse, maravilhosa e tão rica de conceitos e do Evangelho, ela foi escrita para um povo que Paulo talvez nunca nem viu pessoalmente, para uma igreja que Paulo nunca nem visitou pessoalmente. Essa era a preocupação maior de Paulo, pregar o Evangelho. Qual que é a pregação, ou qual que é a principal prerrogativa da igreja hoje? Eleger um político. Nós não pregamos mais o Evangelho, né? E essa é a minha pregação sempre, porque na sexta-feira nós estivemos com o Equibalo e tem sido um prazer servir com eles. Mas quantos daqueles jovens realmente saíram de lá convictos de que eles precisam pregar o Evangelho? Nas escolas, nas faculdades. E eu não estou falando em ser um chatão moralista, não. Pregar o Evangelho. Quantos deles vão gastar o dinheiro desse mundo para fazer amigos? É o que ordena o Evangelho, não é? Ou só é para alguns de nós? Não, é para todos nós. Quantos deles vão gastar o seu conhecimento acadêmico para fazer amigos e pregar o Evangelho? Quantos deles? Essa é a minha pergunta. Mas sabe qual que é a resposta que a igreja pode dar? De maneira prática? Cuidar dos nossos filhos. Cuidar das nossas crianças. Porque não é que eles são o futuro da igreja.
eles são o presente da igreja. Agora, se a gente não cuidar dessas crianças agora, eu vi uma entrevista muito interessante a respeito do Pacto de Lausanne. Tem seus problemas, mas tem servido muito a igreja como um todo. De que existe uma nova janela. E eles entenderam que existe uma nova janela, sabe por quê? Porque a Europa não viu essa janela. Mas se nós não enxergarmos essa janela agora, talvez nós possamos experimentar um cenário pior do que o da Europa. E obviamente que nada escapa ao decreto de Deus, mas isso é só um alerta a você. É a janela 4:14. As crianças estão mais propícias a receber o evangelho nessa idade, dos 4 aos 14 anos. Depois disso, meu amigo, só muita oração. Só muita oração. Então, se a gente não cuidar das nossas crianças hoje, não discipliná-las hoje, se a gente não enxergá-las hoje, se a gente não olhar nos olhos delas hoje, para que elas possam entender o que o papai viu em Jesus, o que o papai enxerga, o que o papai vai para aquele prédio esquisito todo domingo, né? O papai e a mamãe vão para aquele prédio todo domingo. Eu vou lá só para me divertir, para que eu vou lá? O que a gente está fazendo lá? Esses dias eu precisei